Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Psicologia e Tomada de Reféns. Eu sou Bianca Cirilo, nosso estudo de volta. E hoje nós vamos conversar sobre a importância da negociação, uma ferramenta fundamental dentro do gerenciamento de crises que envolve reféns. A negociação é a primeira abordagem, a primeira forma de lidar com o conflito, de fazer contato com o agente agressor. Mas se nós formos observar do ponto de vista histórico, a negociação não é nenhuma ferramenta que envolva alguma novidade. Ela é uma ferramenta antiga que faz com que, através da nossa convivência, o tempo todo nós estamos negociando. Nós somos seres históricos, seres que passaram por guerras. Há uma série de conflitos de interesses que, sem dúvida, a negociação foi sendo utilizada como uma ferramenta, principalmente na diplomacia, e é até hoje. A área da diplomacia envolve justamente negociações internacionais, propostas de acordos que fazem parte de uma ideia de manutenção de equilíbrio. Isso aí não é uma novidade para ninguém. Mas quando nós vamos falar de negociação no contexto policial, envolvendo propriamente o gerenciamento de crises com tomada de reféns, ali nós temos uma especificidade, ali nós estamos falando de um tipo de quê? De um tipo de disciplina que foi sendo sistematizada através de vários estudos e pesquisas, que principalmente trouxe para a formação do negociador ferramentas mais claras, mais precisas, para que ele tenha o quê? Para que ele tenha uma maior eficácia na abordagem de agressores que fazem reféns. Muito bem, ser negociador não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque o negociador, ele precisa não só conhecer uma diversidade de disciplinas e matérias que envolvem o comportamento humano, mas principalmente criar uma cultura de autocuidado e autoconhecimento. Quando eu participei da formação de negociadores, isso era muito claro, eu deixava isso muito claro, porque o negociador, ele é antes de qualquer coisa, ele é um ser humano que vai lidar com um tipo de crise que envolve um impacto de violência muito grande. Ele vai precisar estar exposto a um tipo de agressão verbal, principalmente quando o tomador está naquela fase inicial de muita irritabilidade, onde ele vai, sem dúvida, não só colocar as condições dele, as exigências, mas ele também pode ofender o negociador, isso é muito comum. Então o negociador, ele precisa estar atento a esse impacto, saber como que a agressividade do outro chega até ele, o que ele sente, como é que ele gerencia, que tipo de afetos são produzidos ali para que ele dê a resposta, que é uma resposta não só técnica, é uma resposta também emocional. É uma resposta que passa pela biografia dele, pela subjetividade dele, por todo um sistema de crenças e valores que vão interferir, sem dúvida, naquele diálogo. Quando a gente vai pensar a negociação como ferramenta, como primeira abordagem no gerenciamento de crises, nós temos ali, sem dúvida, uma mudança de cultura, ou seja, pensar a forma de resolver uma crise utilizando o diálogo é um grande avanço. Quando você parte do pressuposto que o poder de comunicação, o poder de influência do negociador, a capacidade de convencimento, porque é isso, gente, é uma forma de manipulação. Bianca, como assim negociação é uma forma de manipulação? Manipulação não pejorativa, manipulação entendendo dentro de um conceito de poder de influência, fazer com que o outro, convencer o outro a conversar com você. É isso que o negociador precisa fazer. Ele precisa sensibilizar o tomador de tal forma que o tomador se sinta encorajado a compartilhar com ele um tipo de diálogo. Sem dúvida, se você consegue cada vez mais, através do avanço da negociação, você vai conseguindo criar uma interação, onde você perceba que o tomador, ele já consegue confiar em você. E como é que isso pode ser avaliado? Quando ele já começa a trazer os afetos que são afetos tristes, quando ele começa a compartilhar a dor, quando ele começa a compartilhar, perceber do negociador alguém que possa compreendê-lo, quando ele começa a dizer para o negociador aquilo que o incomoda, trazendo até os fatores motivacionais daquele tipo de ato, ali você está ganhando o tomador, ali você está conseguindo fazer com que ele consiga compartilhar intimidade. Esse é o desafio da negociação, ou seja,
O negociador ele precisa estar potencializado, não só o conhecimento técnico, mas o autoconhecimento, reitero, para que ele saiba gerenciar os próprios afetos e conseguir gerenciar também a maneira como os afetos do outro chegam e gerenciar o afeto do outro. Através de quê? Através daquilo que ele está falando, a forma como ele está falando e o que ele está falando. Dentro de negociação de conflitos com tomada de reféns, nós estamos falando, como eu falei, de uma disciplina específica. Não é a negociação comum, negociação comercial, negociação na diplomacia, né? A negociação diplomática, não é isso. Nós estamos falando de uma negociação, de um tipo de negociação técnica que o objetivo é o quê? O objetivo é fazer com que o tomador de reféns ou uma tentativa de suicídio, objetiva cessar aquela agressão, cessar aquele tipo de crise e o tomador se entregue ou a pessoa que está tentando suicídio desista daquela ideia. E aí nós temos alguns aspectos que eu vou passar para vocês, apenas alguns aqui nesse vídeo, para que vocês entendam um pouquinho da complexidade de uma maneira sumária, claro, para que vocês consigam compreender que negociar não é uma tarefa tão simples quando se envolve tomada de reféns. Uma primeira característica dentro desse tipo de negociação técnica é você observar o ato em si. O que significa isso? Quando você vai para uma tomada de reféns, você precisa saber se há uma relação íntima entre o refém e o tomador, o ato em si da crise, ou seja, naquele ato, o que acontece naquele ato? Há uma intimidade entre os atores envolvidos? Não há uma intimidade? Existe ali uma vontade de se vingar ou não? Ou seja, ou é só algo que vai envolver um aspecto autodestrutivo? Ou existe também uma vontade de atingir terceiros? O ato em si, ele tem que natureza? É uma natureza de vingança? É uma natureza de fuga? Qual é a característica principal do ato? Isso aí é um aspecto importante para você negociar. Porque quando você vai negociar entre atores que têm uma intimidade, isso é diferente quando você vai negociar numa situação, por exemplo, do 174, que a gente, dentro da classificação norte-americana, ele seria um criminoso comum. Criminoso comum, o FBI chama que é aquele criminoso que só quer fugir. Ele não quer se vingar, ele não tem ali, o ato em si não expressa alguma coisa além disso. Então, você tem no 174 o que a gente chama de reféns aleatórios. Ou seja, não são reféns, não é a ex-mulher, não é o ex-marido, não é o filho que ele está fazendo de refém. Ali você tem pessoas que ele não tem vínculo. Na realidade, qualquer um teria ali o mesmo status, né, digamos assim, dentro da visão que o tomador tem do refém. Qualquer um seria uma barganha de vida para que ele conseguisse fugir. Então, o ato em si envolve isso, né? O que ele realmente, o que o ato expressa. Um segundo aspecto é o contexto. O contexto é um pouquinho diferente. No contexto, você vai ter que entender os fatores mais pessoais motivacionais. O tomador, ele deseja o quê? Ele deseja punir alguém. No contexto, você vai precisar não só entender o ato, você vai precisar entender a motivação pessoal. Ali você tem a motivação pessoal, ou seja, o que ele realmente quer? Ele quer um suicídio pela polícia? Ele quer que a ex-mulher que esteja assistindo aquela situação se sinta culpada? Você vai ter que aferir, a negociação vai precisar utilizar uma maestria nesse discurso para conseguir extrair do tomador aquilo que realmente é o fator motivacional, aquilo que está comandando toda aquela crise, toda aquela situação difícil e caótica. Um terceiro aspecto é o ambiente. Isso é fundamental porque quem é leigo, enfim, não trabalha nessa área, acha que isso é uma bobagem, mas não é não. Mas para a negociação isso é fundamental. O que seria o ambiente? O ambiente é os fatores climáticos, está chovendo, está sol, está de dia, está de noite. Isso tudo interfere. À noite nós temos um prejuízo na visão. Ele está num espaço confinado, onde não há visibilidade. Se você está com uma situação em crise, onde o refém não é visível, isso é muito mais difícil. Por quê? Porque a informação de refém é uma informação que nós não acreditamos, é uma informação que nós não consideramos. Pelos motivos óbvios, o refém ele está
ali sob a ameaça de uma arma ou qualquer objeto destrutivo, então ele vai falar aquilo que o tomador deseja, ele vai falar aquilo que tem a ver com a manipulação que ele está vivenciando ali naquele momento. Então não dá para a gente considerar. Quando ele está no espaço visível é muito melhor, porque nós temos um controle do tipo de agressividade que o tomador está exercendo sobre o refém. Então a gente já começa a ter uma vantagem ali. Se ele está no espaço confinado, nós ficamos com um ponto apenas de voz. Nós não sabemos o que o tomador está fazendo lá. Então, na situação de negociação, é importante não deixarmos o tomador em silêncio, porque muito tempo, ou de preferência o tempo todo falando com o negociador. Por quê? Porque no momento em que ele está em silêncio, ele pode estar agredindo o refém e você está num espaço confinado, tendo um espaço confinado ali como o local da crise, você não consegue acesso. Isso é um fator importante, o ambiente. Um quarto aspecto importante para você estruturar uma boa negociação e saber como agir são os atores envolvidos, ou seja, tomadores e reféns. Há ali o quê? Você precisa saber se esse tomador ele tem uma doença psiquiátrica, se ele tem algum fator de personalidade que vai tornar a crise mais ou menos difícil, digamos assim, né? Trazer ali uma complexidade ou trazer ali um desafio maior para a negociação, se ele usa algum tipo de drogas que possam interferir, né? Algum tipo de droga que possa interferir na construção do pensamento dele, trazendo alguma confusão ou se ele faz uso de álcool, enfim, isso tudo é importante na hora de você negociar, porque vai afetar a capacidade de comunicação desse tomador. E um quinto aspecto é a equipe em si, ou seja, essa equipe é uma equipe preparada, é uma equipe entrosada, é uma equipe que entende dos fatores que envolvem o comportamento violento, o comportamento agressivo. A França, por exemplo, ela defende que o negociador deve ter uma formação em psicologia. Não considero isso uma condição para que haja uma boa negociação, até porque eu participei de várias ocorrências com negociadores que não eram psicólogos e eles foram brilhantes, então assim, mas eu entendo a cultura francesa, que é diferente da cultura norte-americana. O FBI, ele construiu tomada de reféns de uma maneira muito reativa a essa questão do antiterror, ou seja, combater o terrorismo, isso ficou muito claro na proposta do FBI. Já a França tem outro lugar, a França trabalha com uma defesa do diálogo que eu considero muito, muito interessante, principalmente nessa parceria com o psicólogo. Há uma valorização muito grande digamos assim, da proposta da psicologia, das contribuições, melhor dizendo, da psicologia. Então, eu vejo a França numa parceria bem, bem bacana. Já o FBI não, o FBI tem toda aquela cultura que eu já trouxe em vídeos anteriores. Uma coisa importante também em negociação, você tem os pontos que a gente chama de pontos altos de uma conversa, né, ou pontos baixos. O que significa isso? Dentro das fases do tomador, a fase onde ele está mais arredio, a fase que é uma fase onde ele está mais, ele consegue gerenciar melhor o afeto, uma fase onde ele vai trabalhar, por exemplo, a fase cognitiva, onde ele já consegue também compreender algumas coisas, a negociação ela vai variar ali, vai ser mais ou menos eficaz. O ponto alto de uma conversa é quando ele está trazendo o quê? Está trazendo a sua afetividade em confiança, quando ele começa a compartilhar com o negociador aquilo que ele sente e trazendo até os elementos que envolvem a crise ou a motivação da crise, digamos assim. Já o ponto baixo de uma conversa é quando ele está xingando o negociador, quando ele está dizendo que ele não quer conversar com ninguém, ele está reclamando, ele está pedindo várias coisas absurdas, helicóptero, enfim, avião, carro, ele está querendo tudo para fugir dali, é um exemplo. Então é um ponto baixo, tem outros também. Então, na realidade, a gente observa, né, que essa variação, essa flutuação afetiva do tomador vai interferir na maneira como o negociador precisa utilizar o discurso. A França defende muito a importância do fator empático e o fator simpático dentro de uma negociação. Eu considero isso muito, muito importante. O fator empático é justamente o negociador conseguir gerenciar os seus afetos a tal ponto
de compreender os fatores motivacionais do tomador e conseguir compreender a visão de mundo dele. Essa seria a empatia. E a simpatia é o ambiente que ele constrói a conversa, ou seja, a forma como ele aborda, a maneira como ele se dirige ao tomador, buscar sempre um bom tratamento, não ser reativo às provocações, não entrar num espírito competitivo. Tem uma série de aspectos que quando a gente vai fazer fazer um treinamento em negociação, montar um treinamento em negociação, orientar os negociadores, principalmente a questão do exercício. Isso é uma coisa importante. A negociação, ela, para ser eficaz, ela precisa de laboratórios de vivência. Então, nós fazíamos muito isso. Você precisa criar ambientes de simulação para que o negociador ele se desafie. Não adianta só ficar na teoria, tem que estudar a teoria, tem as ciências contributivas como vitimologia, psiquiatria, psicologia, a comunicação é muito estudada, poder retórico, isso tudo é fundamental. Mas é mais importante que ele vivencie a prática, a simulação, ser desafiado mesmo, alguém se colocar na posição de tomador e trazer ali toda aquela, digamos, aquele peso, aquela carga para que o negociador possa se experimentar e se conhecer, não só como pessoa, mas se conhecer também como profissional, ali atuando num tipo de crise como essa. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um resumo, sem dúvida, a negociação é um assunto fundamental. Temos que estudar com muita profundidade, porque é a ferramenta que precisamos investir em conflitos armados para que, de fato, consigamos preservar as vidas. Mas é muito importante, é muito gratificante estudar negociação, porque ela também, mesmo não sendo dentro de um conflito armado, ela acaba trazendo um aprendizado muito grande para todos nós, para entendermos mesmo as nossas crises e aprendermos a lidar com conflitos diversos da convivência, porque, como nós falamos, nós somos seres diferentes e o conflito ele é fundamental para que a gente respeite a diversidade. Mas no conflito armado, ali você tem uma ameaça à vida que torna tudo mais difícil e, sem dúvida, o negociador ele precisa gerenciar um nível de tensão muito grande para que aquela ocorrência seja, de fato, uma ocorrência 100%, onde todos possam sair vivos e, enfim, preservados aí na sua integridade. Estaremos juntos, sem dúvida, no próximo vídeo. Espero que vocês aproveitem esse conhecimento, continuem nos acompanhando e foi um prazer, como sempre, compartilhar. Um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo.